Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa. E como sempre, antes de começarmos esse vídeo, entrarmos no assunto que será o condutor principal desse vídeo, pedimos a proteção e a orientação maternal de Nossa Senhora para que em momento algum nos separemos 1 milímetro sequer da reta doutrina católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. São Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, meus irmãos, lembrando mais uma vez que se vocês gostam do conteúdo desse vídeo, né, e para que outras pessoas também tenham acesso a aquilo que nós produzimos aqui, por favor, curtam, compartilhem, comentem. O 36, né? O pessoal dos nerdolas, lá dos canais dos nerdolas. Curta, compartilhe e comente. E o inscreva-se. Às vezes a pessoa se inscreve e se esquece de comentar. Ou comenta e se esquece de se inscrever. Ou curte e se esquece de se inscrever. Então, os 36, né? E o i. Curta, compartilhe, comente e o i. Inscreva-se. Lembrando também, né, uma coisa que eu nunca esqueço de pedir a vocês. Quer dizer, normalmente eu não esqueço. Vamos rezar o rosário, rezo todo dia. Mas às vezes a gente se passa um vídeo ou outro, meu Deus, não deveríamos nunca nos passar de lembrar vocês de rezarem o rosário, porque vivemos, esse aqui é grande o suficiente, aí eu boto no pescoço para não esquecer. Então, meu povo, o rosário Nossa Senhora deu, né, comunicou que Deus deu ao rosário uma eficácia e virtudes que não tinham antes. Ele não tinha antes essas virtudes, essa eficácia, essa força. Por quê? Porque antes não se vivia a época de crise na igreja. Viviam-se tempos normais. Tendo em vista a crise na igreja, que só quem é continuista não vê. Então, a crise da igreja fez com que Deus generosamente desse mais eficácia, mais virtudes ao rosário. Rosário tradicional, tá bom? Rosário que é um dos mais poderosos e mais fortes sacramentais. Tá bom? Claro, sem esquecer o escapulário normal, o marrom, o escapulário verde também é muito bom, tem muitas virtudes, inclusive de conversão. Né? Muitos testemunhos e milagres de conversão. Também gostaria de lembrá-los da ampliação do Seminário do Imaculado Coração de Maria, que está cada dia mais recebendo novas vocações, mas precisa ampliar sua estrutura física. Novos dormitórios precisam ser construídos ou ampliados. As vocações chegam cada vez mais, a tradição atrai, ao contrário do modernismo e do continuismo ainda tem um pouquinho, mas o modernismo, as teologias da libertação e o modernismo destruíram os seminários modernos. Né? Se os seminários modernos não se diferenciam nada do mundo, qual é o interesse? Qual é a vontade de realmente fazer a diferença? Então, são estéreis, né? Não tem fecundidade, não tem as vocações em alta, como nos seminários tradicionais. Então, vou deixar o Pix, ou vou deixar, só me engano, tem um videozinho que o Padre David ele vai explicando como é que vocês vão ajudar o Seminário do Imaculado Coração de Maria, tá bom? Tem um vídeo, eu vou postar. Outra coisa que eu queria lembrar vocês, meus irmãos queridos, é o que? Adivinhe? Claro! Instituto São Carlos Borromeu. O Sacratíssimo Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria e o patrono São Carlos Borromeu. Aqui uma bela estampa de Santo Antônio. O milagre de Jesus menino aparecendo para ele. Uma hora dessa eu conto esse milagre para vocês. Gente,
Não privem seus filhos, seus netos, seus sobrinhos desse material, é maravilhoso. Tanto para quem faz homeschooling, como para quem não faz e gosta de ter uma complementação para fazer um contraponto daquilo que é ensinado, muitas vezes erradamente, né? Muitas vezes, nos estabelecimentos de ensino modernos e até religiosos, ditos religiosos, né? Que não se ensina mais nesses ditos colégios religiosos, não se ensina mais a verdadeira religião, tá bom? Se ensina tudo, menos a verdadeira religião. Então aqui tem aulas de latim, se você quiser, no nível ouro, tem aulas de latim, de inglês, tem muita coisa bonita. Tem o Catecismo de São Pio X, tá tudo aqui, ó, ensinado às crianças, com atividade de história, a verdadeira história. A verdadeira história. Não é aquilo que muitos deformadores e não professores ensinam. Então aqui vocês podem entregar com confiança. Sem contar também que parece que eles têm um estabelecimento de ensino também, que ministra aulas, que se preocupa com a educação, mas não se limita a isso. Eles fornecem esse material de altíssima qualidade. Eu já estou introduzindo meu filho mais novo, caçulinha, nisso aqui. E eu digo a vocês, é muito alentador a gente ver o interesse das crianças nisso, tá bom? E se vocês usarem o cupom Tradição 5, vocês têm 5% de desconto. E se usarem o Pix, mais 5% de desconto. Então, meus queridos, o que é que mais eu queria falar com vocês eu queria falar de um milagre, né, que o padre Jair, há muito tempo atrás, contou, e isso ficou marcado em minha memória. É um evento muito interessante, né, e nos serve de alerta para uma sociedade que hoje em dia é tão hedonista, tão divorciada de Nosso Senhor, uma sociedade que só se preocupa em ser feliz nesse mundo e não na eternidade, e rejeita a Deus para acolher, né, os bens perecíveis. O Padre Jair nos deu uma lição muito, muito proveitosa, que é mais ou menos assim. Por volta do século XVI, XVII, existia um cavaleiro, né, um homem que era um militar de alta patente. E, como sempre, né, ele era um homem muito valoroso, combatia, lutava nos exércitos com muita coragem, muita bravura. Era um homem bem treinado, bem preparado para a luta, para a guerra e altamente disciplinado. Era realmente um militar quase que praticamente perfeito, mas ele pecava gravemente. E, como disse Nossa Senhora em Fátima, os pecados contra a carne não são os mais graves, mas são aqueles que mais levam as pessoas ao inferno. E esse homem, ele tinha esse problema grave. Ele tinha esse vício, já tinha se tornado um vício, e era muito mulherengo. E o que ele tinha de disciplinado, o que ele tinha de coragem, de bravura, ele também infelizmente nutria, por outro lado, o vício da carne, né, dos pecados carnais. Era um homem que tinha uma compulsão muito grande, né, pelas mulheres, e isso infelizmente maculava a sua alma. Maculava. O que é que acontece? Em determinado momento, entre uma campanha militar e outra, entre um treinamento e outro, ele está num caminho, né? Provavelmente ele está em uma higiene mental, procurando alguma coisa para se distrair, e aí anda galopando pelos campos e encontra uma belíssima casa, na qual existe uma belíssima mulher na frente dessa casa. Essa bela casa. Enorme a casa, belíssima, radiante. E a mulher também de uma beleza estrondosa. E ele, ao ver aquela mulher, percebe que ela o chama. E ele vai, desmonta do seu cavalo, apeia o cavalo, desce
do cavalo e se encontra com aquela mulher belíssima, aquela casa realmente também riquíssima, belíssima em qual ela está. Os dois sobem para um dos aposentos de cima, o aposento mais belo e mais bem ornado. Era uma cama repleta de flores e de rosas, e ali ele vai realmente consumar o seu ato de impureza com aquela bela moça. E ele deixa uma espada encostada próxima da cama, e ali fica com aquela mulher. O que acontece? No dia seguinte, ele se levanta, ainda antes do nascer do sol, já estava perto da alvorada, e ele resolve sair dali. Desce as escadas, abre a porta, encontra seu cavalo apeado no mesmo lugar, monta no seu cavalo e parte. O que acontece? Ele vai galopando com o cavalo, né? E o que acontece é que, de repente, ele se dá conta. Esqueci minha espada. E aí, dá meia volta e começa a percorrer o caminho de volta até o local em que ele encontrou-se com essa mulher. E chega no local, né, o sol já tinha nascido. Aí ele vê aquela casa, ele não reconhece a casa, quase não reconhece. A casa estava em um estado lamentável, calamitoso, semi-arruinado. A porta estava destruída, as janelas estavam quebradas. O interior da casa estava realmente totalmente fora, as coisas totalmente fora do lugar, sujas, destruídas, em péssimo estado. E aí ele sobe aquela escada, o ambiente já não é mais aquele ambiente luminoso, belo, luxuoso. Ele sobe de novo aquelas escadas, os degraus rangendo, né? Rangendo. E ele sobe. E ali ele entra no quarto em que ele fez aquele ato de impureza com aquela moça belíssima. Ele abre a porta, qual range, revelando o abandono de muitos e muitos anos. E ele vê a cama em que ele se deitou com a moça totalmente semi-destruída, mas a espada estava lá. Continuava lá. Ele, assustado, pega a sua espada, desce correndo as escadas e cai em si. Meu Deus, o que eu fiz? Vai até o seu cavalo e parte em disparada para nunca mais voltar. E nesse meio tempo, trotando, cavalgando a sua montaria, ele pensa o quanto ele errou e que ele provavelmente aquilo ali tudo foi uma artimanha demoníaca do demônio, a qual Deus permitiu para que ele se convertesse. Ele se recordou de que na sua juventude teve uma educação católica, a qual ele rejeitou. Teve uma formação primorosa, a qual abandonou pelos prazeres da vida. E que ele viu que aquele estado daquela casa era o estado de sua alma. Era o estado de sua alma. E aí ele parte. E logo depois abandona o exército, cai em si, abandona o exército. Procura um bom confessor, confessa-se. Dali em diante, ele resolve seguir a vida religiosa e se torna um excelente religioso. Então, o demônio utilizou-se daquilo como se para lançá-lo ainda mais no abismo do pecado, mas Deus, em sua infinita misericórdia, deu a ele graças suficientes, das quais ele fez com que essas graças, com a concordância dele, do seu coração, essas graças se tornaram eficazes para ele. E ele se tornou um sacerdote de vida exemplar e, a partir daí, buscou sempre a pureza.
e dizem que morreu em estado de graça e morreu bem. Então, meus irmãos, procuremos viver a pureza, procuremos viver o estado de graça. Tanto os homens, as mulheres, os casados e os solteiros, assim como os viúvos. Todos procurem viver o seu estado com a graça de Deus e distantes do pecado. Porque os pecados da carne, realmente, eles combatem a alma, combatem a presença de Deus na alma. São insidiosos, são realmente pecados que, se deixarmos eles tomarem conta de nossos corações e dobrarem nossas vontades e nossas inteligências, não seremos vencedores. Mas se praticamos a continência, se procuramos viver a reta castidade, porque até os casados vivem a castidade de uma forma própria dos casados, se aqueles que vivem a castidade vencem a si mesmos, lutam contra si mesmos, renegam os bens desse mundo e alcançam os tesouros celestiais reservados para aqueles que amam verdadeiramente a Deus. Então, meus queridos, que este relato sirva para cada um de vocês, para edificação, para a meditação de que a pureza é o caminho que leva a Nosso Senhor, através de Nossa Senhora, aquela que é totalmente pura, sem mácula do pecado original e sem mácula dos pecados deste mundo. E rezemos para que Nossa Senhora sempre nos ilumine, nos guarde, nos proteja, e que ela, através dela, as graças que vêm de Deus venham para nós e realmente produzam um fruto abundante em nossos corações. Despeçam-me por aqui, meus queridos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não esqueçam a live do professor Carlos Nogueira, quinta-feira, às 21 horas. Um grande abraço a todos. Salve Maria, viva Cristo Rei. 21 horas do dia 25, nesta quinta-feira, professor Carlos Nogueira, sobre o Apocalipse. Salve Maria, viva Cristo Rei.